Quando a gente fala de crença, a gente está falando de um plano de fundo que todos nós crescemos, todos nós fomos sendo construídos dentro desse plano de fundo desde da nossa infância até aqui, principalmente na infância. Existe esse movimento da gente de internalizar coisas, de aprender coisas, de ter referências, de receber afeto ou não receber, situações que a gente passou que foram positivas, situações que a gente passou que foi negativa. Tudo isso vai montando esse plano de fundo, que a gente chama de a origem do sistema de crenças que a gente tem. Então hoje você tem uma maneira de pensar, hoje você tem uma maneira de sentir, hoje você tem comportamentos que você aprendeu, fruto dessas crenças. Hoje você provavelmente tem a baixa autoestima, fruto de algumas crenças que você traz, porque elas foram construídas de alguma forma. Então as crenças, a gente não nasce com elas. Elas são desenvolvidas através das nossas vivências, que vai criando esse cenário de plano de fundo. E as crenças, gente, elas são a lente pela qual você vê a vida. Então, as suas decisões, a forma como você vai se relacionar com pessoas, a forma como você vai se permitir ou não. Eu não digo nem somente a relacionamento amoroso, mas qualquer tipo de relacionamento, a forma como você vai se posicionar na vida, tudo isso tem a ver com as crenças que a gente possui. E uma coisa que eu vejo é que tem gente que tem uma informação errônea sobre o que é crença. As pessoas acham que é de uma hora para outra que a gente vai trabalhar essas crenças, e não é. Quem dera essas coisas fossem mais fáceis assim, mas não é. A realidade não é essa. Mas de fato a gente precisa viver processos para entender. Mas o que eu quero falar aqui, rapidamente? Se você não entender o seu sistema de crença, se você não entender a forma como você funciona, você vai continuar patinando na vida. Você não vai ter melhoria no seu estado emocional. Você não vai ter melhoria na sua autoestima. Porque primeiro você precisa identificar a origem das suas crenças. Quais são as suas crenças? Como que elas funcionam? Para você conseguir identificar, você precisa mergulhar na sua história de vida. Precisa, hoje, entender a forma como você pensa, quando essas crenças são ativadas, em que ambiente, de que maneira, para que você consiga identificar nome por nome. E isso vai trazer muitas respostas para você, de resolução de problemas, de coisas que você está vivendo hoje, que você está tendo dificuldade, prejuízos emocionais, prejuízo nos relacionamentos, prejuízo na vida profissional, prejuízo em todas as áreas da vida. Eu sei que é um trabalho muito profundo, e às vezes a gente quer ignorar as crenças que a gente tem. Às vezes você se vê de forma incompetente, incapaz, inútil. Você acha que você tem que ser forte. Crenças são regras. Você acha que você tem que ser forte. Você acha que você tem que permitir muita coisa que as pessoas fazem com você. Você às vezes não se permite ser feliz. Então muita coisa a gente precisa entender sobre esse universo de crenças. E uma das dicas que eu posso dar aqui para vocês é que você tenha esse interesse de buscar a entender as suas crenças, de entender o seu funcionamento. Isso a gente faz com ferramentas, com direcionamentos, com autoconhecimento direcionado. Tá? Então, assim, tem muita gente patinando na vida, caindo no mesmo buraco, porque falta essas ferramentas e falta esse olhar para dentro. Hoje a gente está muito mais conectado no olhar para fora. Então, olhar para dentro, para muitas pessoas hoje é difícil. Muita gente quer ignorar isso. Mas, se você não entender as suas crenças, identificar elas, você vai continuar tendo problemas na vida, problemas emocionais e de autoestima. Então, o que eu vejo quando as pessoas têm baixa autoestima é que essas crenças, elas dizem sobre a autoestima que elas têm. Então, para a gente começar esse trabalho de resgatar a autoestima, de reformular a autoestima, de fortalecer a autoestima, a gente precisa mergulhar nas crenças que a gente tem. Então, quando é que você vai dar atenção para isso? Quando é que você vai investir seu tempo
nisso de olhar para você, identificar e olhar para sua história de vida e compreender quem você é hoje e a forma como você vai lidar com as demandas que foram construídas em você. Todos nós temos crenças. Eu conheço as minhas. Sei quando elas são ativadas. Sei como que foi o processo para mim. Não foi da noite para o dia. Não foi. Não é um trabalho de responder uma caixinha de perguntas e ajudar vocês a... Pronto, você leu ali e resolveu. Não é somente isso. Tem coisas que são enraizadas. Precisa de processo. Então eu quero deixar assim de uma forma bem resumida aqui. Tem muita gente que possui crenças disfuncionais, crenças que estão ligadas a baixa autoestima e por isso que a autoestima de vocês não melhora. Por isso vocês passam tempo tendo o mesmo problema. Por quê? Porque está faltando uma identificação mais profunda sobre isso. E isso é a chave para você entender o seu funcionamento, a forma como você sente, a forma como você se comporta, as escolhas que você faz. Ou seja, tudo sobre a sua vida. Então, se você não sabe, você está um barco à deriva. Você não vai melhorar. Você não sabe nem... E quando eu falo sobre se conhecer, autoconhecimento, as pessoas acham, não, é só sobre conhecer o que eu gosto de comer. Não, gente, é o meu hobby. Não, gente, tem a ver com as crenças que a gente possui. E se deparar com elas, às vezes, é doloroso. É difícil, porque tem a ver com história de vida linkada ali. De sofrimento, de trauma, de situações que você quer deixar pra lá, que você quer apagar, você não quer nem lembrar. E por isso muitas pessoas não conseguem, nem querem acessar as crenças por conta disso. Então uma coisa que eu quero deixar pra vocês é isso, essa reflexão bem rápida aqui, tá? Cuide do seu autoconhecimento nesse sentido, de buscar entender e conhecer as suas crenças, tá? E se você não conhece a plataforma Autoestima Play, gente, eu reformulei todo o meu projeto para dar acessibilidade a vocês de uma forma muito profunda, a conteúdos para vocês pararem de procurar na internet, caçar em um monte de lugar, tudo num só lugar, não só aula comigo. Mas essa aula sobre crenças eu vou dar lá, provavelmente na próxima semana eu vou liberar. Vai ter aula ao vivo comigo, mas vai ter essa aula, porque eu acho necessário a gente falar sobre crenças, porque isso tem a ver com o nosso dia a dia e a forma como a gente está funcionando na vida.